venha viver a abundância do Senhor, a abundância bíblica, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida deles, e principalmente na financeira, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, meus irmãos, eu gostaria de chamar uma rainha, a minha sabedoria, a minha esposa, a minha pastora Lidiane. Eita glória! Essa mulher aqui realmente é a minha sabedoria. Essa mulher realmente é um presente de Deus para a minha vida. E tenho certeza que ela tem uma palavra que vai de encontro ao coração de vocês. Vamos orar por ela? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha sobre a vida dela. Que ela seja um canal de bênção do Senhor, ó Pai, desobstruído, para falar tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ela a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida dela. E ela, Pai, em nome de Jesus, possa realmente falar a tua voz, falar a tua vontade, fará o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela é linda, né? Amém, irmãos. Boa noite, a paz. Então, a gente está aqui no Culto Fé e esse mês nós estamos falando sobre as verdades bíblicas e nós vamos falar hoje sobre alguns trechos, alguns textos bíblicos que desconstroem as mentiras do mundo que tem chegado até mesmo dentro da igreja, as mentiras do mundo que tem chegado à vida das pessoas, se distorcendo, né? Distorcendo a verdade bíblica. Nós vamos falar sobre verdades bíblicas e vamos falar sobre aquilo que o mundo tem distorcido da Bíblia para poder nos enganar, para poder nos fazer cair. Amém? Então, uma das coisas que o mundo tem feito conosco, e isso sempre, mas tem aumentado, ele tem nos confundido e ele tem nos feito entender que nós não precisamos consultar a Deus, que nós podemos viver a nossa vida naturalmente, fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, e não precisa consultar a Deus. A gente pode viver naturalmente, mas nós que somos cristãos, nós que temos Jesus, nós sabemos que nós precisamos consultar a Bíblia, consultar as verdades bíblicas para a nossa vida, tudo que a gente for fazer. Nós precisamos saber se é da vontade do Senhor. Nós precisamos saber se aquilo está na Bíblia, se aquilo tem respaldo, né? Se é pecado, se não é pecado. Nós precisamos estar preparados. Então, independente, se você for fazer algo mas isso pode dar um bom resultado, mas é algo que é distorcido da Bíblia, é algo que não está pautado nas palavras do Senhor, isso não convém. Então, o mundo, ele tenta ele gosta de fazer a gente lembrar de que Deus é amor, de que Deus é paz, de que Deus é bom, mas ele faz a gente esquecer de que ele é justo e de que ele é juiz também. E vem com essas distorções da Bíblia, das verdades bíblicas, para nos confundir. Então, vamos abrir a Bíblia. Todo mundo trouxe Bíblia. Quem não trouxe está no telemóvel. E vamos abrir lá em 1 Samuel 13. Nós vamos ler do 1 ao 14, que nós vamos ver uma história de um homem muito conhecido, foi o rei Saul. 1 Samuel 13, do 1 ao 14. E ele foi um homem que acabou caindo nessa cilada das circunstâncias. O mundo confundiu ele e ele acabou caindo. Então, vamos ler? 1 Samuel 13, do 1 ao 14. A minha versão é NVI, tá? Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto.
Então, e todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então, os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, irmãos, só para a gente poder contextualizar aqui essa parte que a gente leu da Bíblia, Saul era o rei de Israel, ele foi ungido rei pelo próprio Senhor. Lá em 1 Samuel 10:1, fala assim: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Foi Deus que o ungiu através da vida do profeta Samuel. E o Espírito do Senhor se apossou dele. Lá no verso 6 do capítulo 10 de 1 Samuel, fala que o Espírito Santo entrou nele e ele até profetizou. Então, se a gente for contextualizar, né, colocar para os dias de hoje, ele era um crente cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, chegou a profetizar e estava com o Espírito do Senhor ali. Foi ungido por Deus. E a Bíblia também fala lá no verso 9 que Deus mudou o coração dele. Então, quer dizer que ele era um crente. Se a gente for colocar nos dias de hoje, ele era um cristão, cheio do Espírito Santo. Mas, por mais que ele tenha sido declarado como um crente cheio do Espírito Santo, por mais que ele tenha sido declarado como rei, ungido, ele precisava obedecer. Ele precisava seguir aquilo que a palavra do Senhor já tinha ordenado. E a palavra do Senhor já tinha sido proclamada para ele, até mesmo antes dele ser rei, quando ele estava sendo ungido, as regras, né, as leis do Senhor já tinham sido faladas para ele. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia a palavra do Senhor ali naquele momento. Então, ele sabia que ele precisava obedecer. E mesmo assim, a gente leu lá, nessa passagem que a gente leu agora de 1 Samuel, que ele não obedeceu ao Senhor. Ele ficou com medo das circunstâncias, daquilo que estava acontecendo. Os soldados estavam se dispersando e ele se sentiu obrigado, ou seja, ele se deixou cair na cilada do mundo, na opressão. Eu fico imaginando que os soldados estavam se dispersando, estavam se escondendo, estavam, né, sumindo. E eu fico imaginando a pressão que estava na cabeça dele ali naquele momento. E Samuel não chegava. O combinado era que Samuel iria chegar e oferecer o sacrifício. Mas Samuel não chegava.
E aí, o que ele falou? Ele se sentiu obrigado a ele mesmo oferecer o sacrifício, algo que não era para ele fazer. O rei não oferecia sacrifício, era somente o sacerdote. E então, ele precisava obedecer. E nós também somos cristãos, ungidos, né, pelo Senhor. Nós também precisamos obedecer. Então, eu quero deixar para vocês também uma parte que fala lá em 1 Samuel 12, 14 e 15, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, que Samuel fala assim, com o povo, né, e com o rei também. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei, que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Então, Samuel ele foi usado pelo Senhor ali naquele momento para poder falar palavras que já tinham sido faladas antes, lá em Deuteronômio. Então, essas palavras estavam ecoando ali de novo, ele estava falando novamente, se vocês obedecerem, tudo vai bem, mas se desobedecer, vai ter maldição. Então, todos estavam cientes disso. Então, bom, a Bíblia ela nos alerta que vão chegar tempos difíceis. Nós cremos que nós estamos nesses tempos difíceis, porque, mais do que nunca, a gente tem visto a Bíblia sendo distorcida, a palavra do Senhor sendo chacota. A gente tem visto que muitos estão colocando os cristãos, estão colocando as pessoas que creem em Deus como o errado, como que absurdo. Olha o que os cristãos estão fazendo e eles estão nos ridicularizando. Essa semana mesmo, ontem ou antes de ontem, não sei, eu vi um vídeo de uma moça que se diz cristã evangélica em um programa de televisão que não tem nada de Deus. E a forma que ela estava falando sobre os evangélicos e as pessoas rindo ali das nossas condutas, das nossas doutrinas, daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós professamos, e da forma que a gente se veste, da forma que a gente fala, e as pessoas rindo ali dos cristãos. Então, assim, cada vez mais a gente vai começar a ver, né, cada vez mais, pessoas distorcendo as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, a sã doutrina. Para quê? Para que eles possam ficar confortáveis, para que eles possam se esconder de alguma opressão do mundo, para que eles possam, por exemplo, no trabalho, você está sendo pressionado a fazer algo de errado, a mentir para o seu cliente ou qualquer coisa do tipo, e você acaba cedendo a essa pressão, essa opressão, porque você não quer perder o seu emprego, ou você que namora e o seu namorado está te fazendo uma opressão em você, que você precisa dormir com ele, alguma coisa do tipo. E você acaba cedendo a essa pressão do mundo, né? Então, isso acontece e cada vez mais a gente vai vendo pessoas no meio cristão dizendo que está tudo bem, que não tem problema, que se Deus, se o seu coração mandou, qual é o problema? Então, o mundo ele tá tão distorcido que as pessoas não estão consultando a Deus, as pessoas não estão lendo a Bíblia e não estão consultando a Deus, estão fazendo igual Saul. Saul falou ali, eu não orei a Deus. Ele fala ali no final do verso 13, não, do verso 13 não, do verso 12, ele fala, eu não busquei a Deus. Em outras versões fala, eu não orei ao Senhor. Então, os cristãos, hoje em dia, algumas pessoas, né, não vamos generalizar, mas muitas pessoas não estão buscando a Deus. Estão vindo na igreja, estão participando dos cultos, do GC e por aí vai, mas não tem um momento íntimo com o Senhor. Não está buscando o Senhor nas decisões importantes da vida. Vai casar e não pergunta para o Senhor. Se é para casar mesmo. Vai, só está indo. Isso está muito errado. A gente precisa entender que tudo na nossa vida
precisa vir do Senhor, tudo na nossa vida. Então, gente, muitas, né, dessas coisas erradas, as pessoas fazem por conveniência, por orgulho, para não ficar feio, para não perder, né, igual eu falei, para não perder o namorado. E o fruto disso, sabe o que vai ser? O fruto disso vão ser casamentos destruídos, famílias destruídas, pessoas destruídas, drogas, adolescentes rebeldes. Esse vai ser o fruto da nossa desobediência. Esse é o fruto daquilo que, quando a gente não obedece ao Senhor, quando a gente não busca o Senhor, esse é o fruto. Nós podemos ver na vida de Saul. Acho que vocês conhecem a história dele e o futuro que ele teve. Ele começou a ser atormentado por demônios. Então, a gente precisa parar até mesmo para prestar atenção. Será se você, né, está sendo atormentado por demônios durante as noites, durante o dia? Será se é porque você falhou em algum desses momentos? Será se você está cedendo às pressões do mundo? A gente precisa pensar nisso. E o caminho que a gente precisa percorrer, depois que a gente repara isso, repara o nosso erro, é o arrependimento. Não é verdade? Então, as pessoas muitas vezes, né, estão conscientes do pecado, mas elas falam: Deus perdoa, Ele olha o meu coração. Tem muitas frases também, né? Só Deus pode me julgar. Às vezes o irmão viu o erro do outro e vai lá e dá um toque, quer exortar com amor, mas aí a pessoa já está cheia, né, das palavras do mundo e fala: não, só Deus pode me julgar, está me julgando. E isso a gente vê bastante. Isso são os dias difíceis que a Bíblia nos fala, onde o amor de muitos se esfriaria, onde as pessoas não se preocupariam mais em saber o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida delas, em saber aquilo que o Senhor quer para elas. E o mundo, ele quer isso mesmo, ele quer oferecer conforto para a gente, ele quer oferecer satisfação financeira, e ele nunca vai te fazer pensar: será se Deus quer mesmo que eu faça isso? O mundo nunca vai fazer isso com a gente. O mundo, ele distorce as verdades bíblicas para nos enganar. E saibam que é por isso que estamos em tempos difíceis. Cada vez mais aparecem distorções da sã doutrina. E lá em Mateus 24 e 25 fala assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, Deus já avisou antecipadamente que esses dias iriam chegar. E cabe a nós, Igreja do Senhor, estar alerta, estar viva e perceber quando é que a gente está passando por essa opressão do mundo, por esses dias difíceis, e não cair na cilada do inimigo, não cair na cilada do mundo. E muitas das vezes, eu já até tinha dito isso, por causa dos resultados que a gente às vezes espera alcançar na vida, por causa dos resultados como: eu preciso de uma cura, então eu vou alcançar esse resultado; eu preciso de uma promoção no meu emprego, então eu vou tentar alcançar esse resultado. Então, por causa dos resultados, muitas pessoas se perdem e não fazem aquilo que o Senhor se agrada. E foi o que Saul fez, por causa do resultado. Ele queria fazer o sacrifício ali para Deus abençoar, mas ele não esperou aquilo que já tinha sido decretado, aquilo que já tinha sido estabelecido. E essa pressão do mundo, ela rouba a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? Nós que somos cristãos, estamos aqui. A nossa identidade é ser filho de Deus. E se nós cedermos à pressão do mundo, o mundo vai roubar essa identidade de filho que nós temos. Isso é muito sério, porque roubou a identidade do reinado de Saul. Ele era rei, tinha sido decretado e ungido rei. E isso foi roubado dele por causa de uma desobediência, e muito sério. Então, por isso, nós precisamos o quê?
amar a palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa ansiar em conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A gente precisa prosseguir em conhecer a Cristo, porque somente através de Cristo a gente vai conhecer as verdades bíblicas verdadeiramente. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia até mesmo por ler, às vezes tem uma Bíblia aberta lá na sua casa, às vezes você sabe que alguém da sua família ora, mas você mesmo não tem buscado o Senhor, não tem buscado aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Veio aqui para Portugal ou nasceu aqui e às vezes quer ir para outro lugar e não está perguntando para o Senhor. Nós que somos cristãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para Deus. Deus, o que eu tenho que fazer? Nós, né, eu e o meu esposo, Wesley, pastor Wesley, quando a gente entendeu da parte de Deus que a gente precisava vir para Portugal, nós perguntávamos para Ele o tempo todo. É isso mesmo, Deus? É isso mesmo? E Ele ia dando as respostas. Então, assim, se o Senhor me deu respostas que eu precisei para poder vir para cá, e de várias outras coisas, o tempo todo eu estou perguntando para Deus, é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo que o Senhor quer? E Ele me dá respostas, através da vida de outras pessoas, através da palavra, através de pregações. O Senhor, Ele fala com a gente, através de sonhos. E então, se Ele me responde, Ele vai responder você. Mas para isso você tem que ter fé. A gente está aqui no culto fé. A gente tem que ter fé de que o Senhor vai nos responder. A gente precisa ter fé ao consultar a Ele para saber o que a gente precisa fazer, de que Ele vai responder e Ele vai nos dar o norte, Ele vai nos dar a direção. Porque o Senhor, Ele não quer que ninguém fique perdido. A vontade do Senhor é que todos se salvem, é que todos obedeçam a Ele. Ele não fez todas essas leis e regras para a gente cair, para a gente errar. Não, o Senhor, Ele quer que a gente esteja alinhado com Ele, para que coisas boas venham até nós. Ele diz na palavra dEle que bem-aventurados aqueles que procuram seguir o caminho dEle. Ou seja, felizes aqueles que vivem segundo a sã doutrina. Amém? Então, os ventos de doutrina, né, as doutrinas erradas, as palavras distorcidas, elas vêm até nós, nos confundindo e nos dando conforto, e são confortos momentâneos. Por quê? Porque lá na frente a gente vai sofrer a consequência se a gente cair. Então, naquele momento ali, talvez Saul ofereceu aquele sacrifício e se sentiu, ufa, fiz, né? Ele estava lá 7 dias aguardando o profeta Samuel para chegar a oferecer o sacrifício, e nada do profeta chegar. E aí, na hora que ele ofereceu, ele falou assim, não, vou oferecer. E ele ofereceu, ele deve ter pensado assim, ufa, já fiz, está pronto, o resultado está aí. Mas depois veio uma consequência horrível na vida dele. O profeta chegou e ainda o chamou de tolo, você foi tolo. Você perdeu o seu reinado. O reinado dele não foi perpétuo por causa disso. E no meio da pressão é quando a nossa identidade se revela. O que você tem feito quando você está sendo pressionado? Qual que é a sua atitude quando você está sendo pressionado? Porque a pressão do mundo, ela vai vir. Você não precisa orar, Deus, não me deixe ser pressionado, porque elas vão vir, as pressões vão vir. O que cabe a nós é o quê? Saber nos portarmos, né? E agir de forma que a gente entende que é de acordo com a palavra de Deus. Para agir de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E quando Jesus ele veio ao mundo, tudo que ele fez, ele pautou a sua vida na palavra. Tudo que ele fazia, ele dizia, está escrito. Tudo que ele ensinava tinha respaldo bíblico, né? A Bíblia da época. Tudo que ele fazia, ele contava parábolas e histórias, e sempre perguntando também ao Pai o que ele devia fazer. A Bíblia nos mostra o Senhor se retirando a lugares isolados para poder orar ao Pai. Nós temos esse acesso ao Pai também, nós podemos orar ao Pai. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, nós devemos fazer igual a Jesus. Se Jesus, que era Deus,
ele pautou a sua vida toda na Bíblia, nós também devemos pautar a nossa vida toda na Bíblia. Nós devemos amar a Bíblia, nós devemos ter a Bíblia de melhor amiga. Amém? E Jesus sabia, e nós também sabemos, porque nós temos a palavra, de que Satanás iria distorcer a Bíblia. Satanás usou isso quando tentou ele no deserto. Ele usou a própria Bíblia para enganar Jesus. Só que Jesus, obviamente, não foi enganado. E quando Satanás vier e o mundo vier te enganar, pegando a própria Bíblia, você vai ser enganado? Você vai cair nessa? Ou você vai falar assim, mas também está escrito, igual Jesus fez? Você tem a firmeza de que a palavra está gravada no seu coração, a ponto de você não cair na cilada e poder rebater a uma doutrina errada, a uma doutrina falsa? Você tem essa certeza? Você tem essa firmeza? Se você não tem essa firmeza, alguma coisa precisa ser mudada. Você precisa rever como se você está vivendo os seus dias. Todos nós precisamos ler a palavra todos os dias. Não é porque é pastor, não é porque é líder, não é porque qualquer coisa do tipo, que não precisa buscar conhecer a palavra do Senhor. Todos nós precisamos. E não é porque é pastor que tem que buscar mais. Não. Todos nós precisamos buscar conhecer a palavra do Senhor, para saber aquilo que ela nos respalda, aquilo que ela nos permite fazer. Amém? Lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Em outra versão fala, voltando-se para fábulas. E sabe o que são esses mitos? O que são essas fábulas? São as distorções do Evangelho. Então, as pessoas, né, a Bíblia fala que vai vir o tempo, a gente já está vendo esse tempo, enquanto a sã doutrina está sendo distorcida, e as pessoas estão procurando para si mestres que vão, segundo seus próprios desejos, vão falar aquilo que elas querem ouvir. As pessoas estão procurando pregações que não transformam, que não geram fruto, que não geram arrependimento. As pessoas estão buscando pregações e palavras que trazem conforto, que trazem Deus é amor, só isso, que fala que está tudo bem. Só que nós precisamos entender que para estarmos alinhados com o Senhor o tempo todo, é a obediência que importa. E por isso eu quero deixar aqui para vocês, para mim também, 3 aplicações práticas mediante essa palavra. A primeira: reconheça que você entregou a sua vida para Jesus e como Ele fez tudo que você precisa fazer tem que estar pautado na palavra de Deus. Então, reconheça que você entregou a sua vida para Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, o que você tem que fazer? Aquilo que Jesus faria. Eu, escrevendo essa pregação, eu lembrei de um caso que eu estava conversando com uma senhora, e ela contando que a filha dela queria ir para os Estados Unidos, mas sabem como que é difícil a questão, né, de imigração. E ela falando, minha filha vai casar talvez pode casar com um americano, para ela conseguir, mas é só um casamento de fachada. Não tem problema, não. Depois divorcia, depois que ela pegar o documento, divorcia e tal. Eu olhei, e uma senhora cristã. Eu olhei e falei, mas isso está certo? Aí ela falou, não tem problema, vai dar um resultado, né, na cabeça dela. Claro que ela não usou essas palavras, mas na cabeça dela vai dar certo. Minha filha vai estar lá nos Estados Unidos. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, se a senhora diz que é cristã e tem Jesus no seu coração, você precisa agir como Jesus agiria. Você acha que Jesus ia aprovar
essa conduta? Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é de Jesus. Você precisa fazer aquilo que Jesus faria, aquilo que Jesus aprova. Você não pode dar jeitinho, você não pode fazer aquilo que você acha que pode fazer só para poder chegar num resultado. Então, vamos lá para a segunda aplicação prática. Ore diariamente, pedindo a orientação de Deus e sempre busque forças para obedecer seus mandamentos. Nós precisamos estar sempre em oração, é oração diária, claro, e buscando forças mesmo do Senhor. Só o Senhor pode nos dar forças para a gente obedecer a Ele. Porque a gente realmente passa por muitas dificuldades, a gente passa por muitas pressões. Mas sem o Senhor a gente não consegue. Nós não vamos conseguir sem o Senhor. E a terceira aplicação é: estude a palavra e medite sobre ela, pois ela é ensino para que sejamos aperfeiçoados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por fim, eu quero concluir voltando um pouquinho para a história de Saul. E ele tinha promessas do seu reinado. Quem aqui também tem promessas? Amém. Mas ele tinha promessas boas se ele obedecesse, e tinha promessas ruins se ele desobedecesse. Todos nós temos promessas, glória a Deus, mas a gente tem promessas boas obedecendo. E a gente tem promessas ruins se a gente desobedecer. Então, ele se rendeu às circunstâncias. Então, mediante as frases que a gente ouve hoje em dia, né, do mundo, e está entrando dentro da igreja, né, eu fico imaginando os soldados se dispersando e alguns chegando até Saul e falando assim: Saul, faz alguma coisa, está todo mundo dispersando, está dando problema. E alguns falando com ele assim: ouça seu coração, faça aquilo que te faz feliz. Se você fizer esse sacrifício agora, vai ficar todo mundo feliz, vai dar tudo certo. E hoje em dia a gente ouve isso, né? Ouve seu coração, faz aquilo que te faz feliz. E outra coisa que eu pensei também, muitos deveriam ter falado assim com ele: mas você não é o rei? Seu reinado, suas regras, vai lá, pode fazer, você é o rei. E nós temos ouvido isso, diariamente a gente tem ouvido isso. As pessoas do mundo estão falando assim. Então, lá na frente, quando Deus estava falando depois com Davi, de que o reinado de Davi seria perpétuo, né? Ele usa o profeta Natã para falar o seguinte. Isso está lá em 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Ele fala assim: será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, ou seja, o filho de Davi. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca, prestem atenção nessa passagem, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, falando com Davi, sua dinastia e seu reinado permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E quando eu li essa passagem, eu tinha uma Bíblia que eu escrevia nela toda, e eu lembro, muitos anos atrás, quando eu li essa passagem: mas nunca retirarei dele o meu amor. Eu parei e orei e falei: Senhor, nunca retire de mim o seu amor. Nunca retire de mim o seu amor, porque sem o amor do Senhor, para quê? Então, eu achei isso muito sério. O Senhor retirou o amor dele da vida de Saul. E nós sabemos das consequências futuras. E para isso, para que o Senhor nunca retire o amor dele das nossas vidas, nós precisamos ser humildes, reconhecer os nossos erros e falhas. Nós precisamos nos arrepender. E como diz o pastor Márcio Valadão, né? O arrependimento sem mudança de atitude é apenas remorso.
Então, o arrependimento verdadeiro, a gente muda de atitude, a gente muda as nossas vestes, a gente muda a nossa fala, a gente muda tudo. Porque a gente quer estar alinhadinho com o Senhor. E na história, né, de Davi, você conhece a história de Davi. Ele gerou frutos de arrependimento. Davi também errou. Todos nós vamos errar, e Davi também errou, e a Bíblia deixou claro que Davi errou. Mas a gente vê na história de Davi lá para frente, não vou entrar muito nisso, de que ele gerou fruto de arrependimento. Ele ficou triste com o seu erro, ele reconheceu o seu erro e mudou. Diferente de Saul. Saul, ele não mudou. A Bíblia não fala, não tem evidência bíblica de que Saul se arrependeu. Ele deu uma justificativa do erro, ele confessou, eu não orei, mas em momento algum ele se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor, ele tocou para frente. Tá, você já chegou, Samuel? Então vamos resolver aqui. E por isso ele perdeu o reinado dele. Talvez se ele tivesse se arrependido ali naquele momento, o Senhor poderia, né, voltar, né, e estabelecer o reinado dele ali, porque ele gerou um arrependimento, mas não. Ele estava tão preocupado com os resultados, ele estava tão preocupado com a aparência, que ele não se arrependeu. Ele só teve um remorso. Então, eu queria, né, deixar para vocês que eu e você, nós temos chances de nos arrepender, e hoje é um dia que nós temos a chance de nos arrepender e mudarmos de vida. E só tem uma forma disso acontecer, que é entregando a nossa vida para Jesus. Mas é entregando a nossa vida para Jesus de verdade. É procurando estar com o Senhor todos os dias. É entender verdadeiramente que entregar a vida para Jesus é fazer aquilo que Jesus faria, aquilo que Jesus faz, porque Ele está no nosso coração. Então, se você não está fazendo aquilo que Jesus faria, tem alguma coisa errada. Volta atrás, vê onde que você caiu e se arrepende e vão prosseguir com Jesus. Então, não ceda às pressões do mundo e não permita que o amor do Senhor se retire de você, se afaste de você. Então, para finalizar, eu quero falar que, né, somente em Jesus se cumpre a promessa de Deus, quando Ele diz que nunca retirarei o meu amor de vocês. As promessas de Deus sempre vão se cumprir, seja para a bênção, seja para a maldição, as promessas do Senhor vão se cumprir. E lá nesse versículo que eu li, ele fala que a dinastia e o reino de Davi permanecerão para sempre. E essa dinastia, esse reinado que durou para sempre é Jesus. Jesus é o Rei eterno, é o que durou para sempre. Agora, para finalizar, eu quero deixar para vocês uma bem-aventurança do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite meditando na lei do Senhor, e não confundindo o que é a verdade bíblica com doutrina distorcida. Então, se posicione e não ceda ao mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aprendemos aqui, foi uma aula, a não ceder às pressões do mundo. A não ceder às pressões do mundo. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Não dê o seu jeitinho. Você que é de outra nacionalidade, não faça que nenhum brasileiro é conhecido. Dá um jeitinho para acontecer. Seja fiel, seja reto, vá direto para o alvo. Não existe aqui, vou andar para cá. Todos os caminhos levam ao Senhor. Repreendido seja essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Existe um caminho e um caminho. Porque Ele é a verdade,
Ele é a vida. Vamos ficar de pé? E assim como a minha esposa, a pastora Lidiane, disse, só há uma condição: você aceitando Ele como Senhor e Salvador. E há uma outra condição, na verdade, duas. Uma, tendo o Senhor e Salvador, e a outra, você se arrependendo verdadeiramente. Não tendo remorso. Remorso vai te levar à forca, como levou Judas. Mas o arrependimento levou a Pedro a viver eternamente. O arrependimento levou a Pedro a não querer nem morrer como seu Senhor. O arrependimento fez a Pedro entender que através dele muitas coisas podem acontecer. Então feche seus olhos, por gentileza, e faça uma oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu escutei a Tua palavra. Senhor Jesus, hoje a Tua palavra entrou no meu coração. Senhor Jesus, hoje a Tua palavra entrou na minha mente. E eu aprendi, Senhor, que através do Senhor eu tenho vida. Então, Senhor Jesus, eu confesso, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu escutei a Tua palavra, eu escutei os Teus mandamentos. Diga comigo, irmão. E eu arrependo pelos meus pecados. Senhor Jesus, receba-me de volta. Eu arrependo dos meus maus caminhos. Eu arrependo, Senhor, pelo jeitinho que eu tentei dar na minha vida. Mas hoje eu reconheço que só o Senhor é capaz de me levar a uma vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Você que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você está retornando para o caminho do Senhor, o Espírito Santo está te incomodando, e você quer dar esse passo, você quer se posicionar, você está com sede, Senhor, eu não aguento mais, eu te convido a vir aqui, a estar comigo para eu orar por você, para os pastores aqui orarem por você, e juntos, de mão dada, vamos vivendo essa vida, e juntos, de mão dadas, vamos sustentando cada um, para que no dia mau, você tenha um irmão do seu lado. Tem alguém aqui que aceita o Senhor como Senhor e Salvador, ou quer retornar ao caminho do Senhor? Levante sua mão para que eu possa te ver. Ninguém? Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Sinal que os seus caminhos estão retos. Sinal que seus caminhos estão traçados já no alvo que é Cristo. E eu convido você a orar novamente então. Mas agora com fervor também. Entregando não somente essa restante de noite, essa restante de semana, mas orar também por todas essas cadeiras vazias que estão do seu lado, para que mais pessoas escutem dessa palavra, mais pessoas vivam essa verdade, e mais pessoas não cedam à pressão do mundo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra que foi aqui nos passada, muito obrigado pelo Espírito Santo presente aqui, nos convencendo, nos ensinando, nos consolando, nos transformando. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor nos proporcionou, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida no dia de hoje, nessa noite, nesse culto. Eu oro a Ti, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, todas essas cadeiras que aqui estão vazias, elas sejam preenchidas, ó Pai, com uma vida que virou, ó Pai, talvez para o mundo, cedendo à pressão, mas que em nome do Senhor Jesus, elas sentarão aqui e viverão para Ti, para a única
caminho, para a única verdade, que é a palavra do Senhor. Então convence esses corações que estão perdidos, convence esses corações, ó Pai, a estar conosco, a vivendo a verdade do Senhor, o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, o reino do Senhor, para que possam estar vivendo o céu aqui na terra ainda, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a semana de cada um que aqui está, Pai. Abençoe essa noite, ao sair daqui deste culto, esse restante de semana e todo esse tempo ainda estamos por viver, que possamos estar fortalecidos em Ti, na Tua palavra, e possamos, ó Pai, ter a Tua palavra cravada em nosso coração, para não pecar contra Ti. O diabo tentou Eva e ela caiu, mas permaneceremos firmes no Senhor, pois temos Jesus dentro de nós, e Jesus venceu e nos deu a vitória através da cruz. Então que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, possamos viver essa vitória dia após dia, buscando ao Senhor intensamente, intencionalmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela tua presença, e vai viver o restante de noite e os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus.